Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Esquenta SPL Ambiental, beleza? Então, se você está assistindo esse vídeo, eu estou acreditando que você já assistiu o primeiro, tá? Porque no primeiro eu falei sobre 3 pontos extremamente importantes. Quais foram esses 3 pontos lá? Primeiro ponto, o que você pode esperar na Semana SPL Ambiental? O que você vai receber? Como é que você vai ter acesso às aulas, aos PDFs, aos exercícios, tá? E o que realmente é a Semana SPL Ambiental? Porque talvez, se você me conheceu agora, você não participou das outras edições e eu tive poucas oportunidades de falar sobre esse evento. E nessa primeira aula do Esquenta eu falei detalhadamente. Então é importante você dar uma olhada para você realmente saber o que você vai esperar na Semana SPL Ambiental, que vai acontecer na próxima semana, 25 a 29 de janeiro. E além disso, eu falei também sobre para quem é a Semana SPL Ambiental. Eu recebi muitas perguntas de profissionais das mais diversas áreas ambientais, estudantes também, tecnólogo ambiental, técnico, profissional graduado, mestrado, doutorado, perguntando: essa semana é para mim? Eu sou técnico em meio ambiente, é para mim? Eu vou aprender alguma coisa? Serve para mim também? Então talvez você tenha essa dúvida também sobre vai servir para você ou não esse evento gratuito, tá bom? Então se você tem essa dúvida, na aula 1 que está disponível aqui nesse canal também, eu falei sobre para quem é e para quem não é a Semana SPL Ambiental. Então se você tem essa dúvida, dá uma olhada lá também para que você fique mais preparado e realmente diga: olha, eu sei o que eu vou receber na Semana SPL, eu sei como eu vou ter acesso às aulas e eu também sei se vai servir para mim ou não, tá bom? Então ó, dá uma olhada se você não viu isso, mas eu não falei só desses 2 tópicos, eu falei também no terceiro tópico, que foi o ponto-chave da aula 1 do Esquenta SPL Ambiental, que foi sobre qual vai ser o seu trabalho mais importante no mercado ambiental. Eu contei a história de qual foi o meu trabalho mais importante, o trabalho que realmente abriu as portas do mercado ambiental para mim, e eu falei o que você precisa para você também pegar esse seu primeiro trabalho, seu trabalho mais importante da sua carreira ambiental em poucos meses, já agora no início de 2021. Eu falei tudo que você precisa para fazer isso. Então se você não viu esse conteúdo, se tem alguma dúvida sobre esse conteúdo, volta lá, tá aqui antes de assistir essa aula, tá? Porque é importante para você ir se preparando aos poucos para a Semana SPL Ambiental, beleza? Dito isso, agora eu vou falar para vocês sobre o que a gente vai falar nesse episódio 2 do Esquenta SPL. Nesse episódio 2 a gente vai falar sobre como identificar e aproveitar as oportunidades que estão ao seu redor, aí na sua cidade. Laio, será que realmente tem essa quantidade de oportunidades aqui na minha cidade? Então é o seguinte, nessa aula eu vou provar para você que tem sim muitas oportunidades. Eu vou dizer para você como você consegue identificar essas oportunidades e como você pode aproveitar essas oportunidades aí na sua cidade, tá? Antes de entrar a fundo nesse conteúdo, eu quero falar para vocês um princípio fundamental sobre isso, tá? Tudo começa com um foco. Tudo começa com um foco. Como assim, Laio, um foco? Seguinte, ó. O mercado ambiental, ele é multidisciplinar. Tenho certeza que você já ouviu isso várias vezes na faculdade, que a parte ambiental é multidisciplinar. Eu, na minha faculdade, por exemplo, eu estava estudando lá estudos ambientais e uma vez a professora disse o seguinte: olha, para você fazer um estudo ambiental, você nunca consegue fazer sozinho, porque o estudo ambiental tem que ter vários profissionais atuando juntos, porque o meio ambiente é multidisciplinar. Você já ouviu alguma vez algum professor, algum colega falando sobre isso? Pois é, e isso é verdade, realmente é muito multidisciplinar. E por ser multidisciplinar, você tem várias áreas de atuação no mercado ambiental. Você tem várias possibilidades de atuar. Um biólogo, por exemplo, ele pode trabalhar em laboratório, ele pode trabalhar com diagnóstico de fauna, ele pode trabalhar com licenciamento ambiental também, ele pode trabalhar com estudos na parte de biomedicina, essa parte que envolve mais a questão da medicina em si, com laudos, elaborando estudos sobre isso. Então, olha, eu falei em poucos segundos aqui uma série de atividades que o biólogo pode fazer dentro da sua formação. Você na sua formação também deve ter vários, tá? Eu sou engenheiro ambiental, por exemplo, eu posso atuar na área de saneamento, o biólogo também pode atuar nessa área, né? Saneamento, tratamento de água, esgoto, gestão de resíduos sólidos,
Eu posso atuar também na área de gestão ambiental, ISO 14001, ISO 9001, gestão de qualidade, gestão ambiental. Posso trabalhar com auditoria, com perícia ambiental, com várias outras áreas. Então você, na sua formação específica, que você deve ter também a sua formação, ou está se formando, ou ainda é estudante, ou é tecnólogo, ou é técnico, você deve também aí ter várias opções. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês é que para que você consiga identificar e aproveitar as oportunidades que estão na sua cidade, a primeira coisa que você tem que ter é um foco. Você tem que se dedicar, você tem que optar, fazer uma escolha de onde, dentre desses diversos tipos, possibilidades de atuação, onde você vai atuar na prática. Eu quero atuar com isso. E aí você começa a trilhar essa jornada de identificar e de aproveitar as oportunidades que estão aí na sua cidade. Muitas vezes a gente acha que não tem oportunidades na cidade, tem que viajar para outros estados. Eu ouvi isso muito até na faculdade. Na Semana SPL Ambiental, eu vou até falar para vocês uma história envolvendo isso. Quando um professor me disse que eu tinha que estar disponível para viajar o Brasil inteiro para poder atuar no mercado ambiental. Isso é um grande mito e eu vou desmistificar isso para você, eu vou provar que isso é um mito na Semana SPL Ambiental. Mas você tem que fazer uma escolha, você tem que ter um foco para você escolher dentre essas possibilidades aonde você vai atuar, para você aprender a identificar essas oportunidades, tá? Mas qual é o principal erro que eu vejo de jovens estudantes profissionais de área ambiental cometem nessa hora aqui? Muitas vezes, muitos jovens até têm essa noção, essa consciência de que tem que ter um foco, porque senão você fica perdido. Você imagina só, o cara te pergunta, você trabalha com o quê? Quantas vezes alguém te perguntou com o que você trabalha, né? Por exemplo, o que o biólogo faz realmente na prática, o que o engenheiro ambiental realmente faz na prática? Você, na sua formação, alguém deve ter te perguntado, eu trabalho no mercado ambiental, trabalho com o meio ambiente. Aí o cara, não, tá, mas trabalha com o que exatamente? Eu trabalho com o meio ambiente, eu faço isso, fica meio sem sentido, não é verdade? E o que faz você não ter essa clareza do que realmente você faz é justamente a falta de foco. Mas muitas vezes ainda a gente encontra jovens que até escolhem uma área para atuar. Olha, eu atuo no saneamento, eu quero atuar no saneamento, eu quero atuar com fauna, eu quero atuar com licenciamento ambiental, tá? Então existe ainda, pode ser que você também tenha essa maturidade já desenvolvida de saber que tem que escolher um foco, tá? Mas qual é o principal erro que acontece nesse caso onde você escolhe o foco para atuar já? O principal erro é o seguinte: a maioria dos jovens estudantes e profissionais formados da área ambiental cometem esse erro aqui, veja se você comete também. Escolhe o foco e depois vai atrás da demanda, ou seja, das oportunidades. Como é que acontece isso? Você, durante a sua faculdade, se eu pedir para você selecionar 3 disciplinas ou 3 áreas que você estudou, que você mais gostou, você consegue fazer isso, não é verdade? Eu, por exemplo, gostei mais da área de recuperação de áreas degradadas, depois da área de gestão de resíduos sólidos, depois da área de avaliação de impacto. São as áreas que eu mais gostei na minha faculdade. Você deve ter gostado também das suas disciplinas aí, tá? Inclusive, essa semana eu fiz uma mentoria e a aluna da mentoria, a mentoranda, ela me disse o seguinte: eu gosto muito de trabalhar com saneamento ambiental, então eu escolhi atuar no saneamento ambiental aqui na minha região. E agora, como é que eu faço? Porque eu não encontro nenhuma demanda para isso. Então pessoal, se liga só, esse é o principal erro. Você escolhe uma área de atuação simplesmente pelo que você gosta, pelo que você viu na faculdade, quando muitas vezes não é bem assim do jeito que você viu na faculdade, aquele tópico, e aí você se apaixona por aquele tópico e acaba escolhendo, sem analisar antes se você vai ter oportunidade na sua cidade para fazer, tá? Então, essa mentoranda, ela escolheu atuar no saneamento, mas quando eu perguntei para ela, mas o que você vai fazer realmente? Quem é que precisa desse trabalho na sua cidade? Ela, não sei, não vi, nunca procurei, nunca pesquisei. Então, olha, esse é o principal erro. Você escolher uma área para atuar só pela sua paixão, só pelo que você gostou de ver na faculdade, sem analisar a demanda. Você precisa analisar a demanda antes
de decidir qual vai ser o seu foco, porque a decisão de você escolher um foco é uma decisão extremamente importante. Você entende isso? É extremamente importante, porque é a partir daí que você vai ver, vai começar a identificar e aproveitar as oportunidades. Tudo começa com o seu foco. Então, antes de você decidir um foco, eu acredito e eu falo para os meus alunos, eu ensino isso para os meus alunos, que você tem que analisar a demanda. Você tem que analisar se a sua cidade vai ter o potencial de te dar um retorno financeiro. Porque é isso que mantém a gente trabalhando, é retorno financeiro, é faturamento, é fechamento de trabalhos, não é verdade? Não adianta você atuar numa área se você não tem quem vai te pagar para fazer aquilo, porque senão você não se sustenta, você não mantém a sua empresa, se você for abrir empresa, ou então mantém seus trabalhos de pé, não é verdade? Então lá eu entendi, foi legal isso aí, realmente eu cometi esse erro, eu não estava entendendo, tá bom? Mas como é que eu faço essa análise de demanda? Se eu não sei nem quando é que nunca ouvi falar sobre isso, tá? Então é o seguinte, ó, a pergunta é: qual o meu foco? Qual o foco que você me recomenda, tá? Qual o foco que eu poderia escolher nesse primeiro passo da minha jornada rumo ao mercado ambiental, rumo aos primeiros trabalhos no mercado ambiental? E eu tô aqui nesse episódio 2 para te dar essa proposta, para te dar essa ideia, desse foco, para que você comece de uma vez por todas a identificar e aproveitar as oportunidades. E para que você comece a deixar de lado a ideia de falta de oportunidades na sua cidade. E qual é esse foco que eu queria trazer para vocês? É o foco do licenciamento ambiental. É o foco do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é a área do mercado ambiental que mais dá oportunidades para jovens, estudantes recém-formados da área do meio ambiente atuarem aí na cidade de vocês, sem precisar vocês nem viajarem viajar no Brasil atrás de oportunidade. E é por isso que eu recomendo esse foco. Aí você me pergunta, mas quem é você para falar sobre isso? Eu sou um profissional que atua há 6 anos no licenciamento ambiental, um profissional que toda a minha carreira, toda a minha vida profissional foi sustentada por trabalhar no licenciamento ambiental. Se hoje eu tenho sucesso na minha carreira, se hoje eu consigo ter faturamentos mensais de R$30 mil por mês, é porque eu aprendi a atuar no licenciamento ambiental. Eu não preciso sair da minha cidade, da minha região, para poder conseguir fechar meus contratos, trabalhar perto da minha família e ter independência financeira. E tudo isso porque eu aprendi a atuar no licenciamento ambiental. Então, Laio, beleza. Quais são essas oportunidades? Então é o seguinte, vamos lá. 90% ou até mais que isso, mas em torno de 90% dos empreendimentos que tem aí na sua cidade, que são comuns, são empreendimentos. Vou botar aqui em cima que tá. São empreendimentos licenciáveis. Tá? O que são empreendimentos licenciáveis? Que precisam de um processo de licenciamento ambiental para poderem se instalarem e operarem. Tá? Eu vou dar exemplos aqui para vocês: lava-jatos, panificadoras, postos de combustível, extração mineral, loteamentos, indústrias, serviços de saúde, farmácias de manipulação, hospitais, clínicas odontológicas, oficinas de funilaria e pintura, gráficas, aquelas gráficas que imprimem banners, imprimem placas, aquelas gráficas maiores. Todos esses empreendimentos são empreendimentos que precisam de serviços de licenciamento ambiental para poderem funcionar de forma legal. E os empreendedores precisam desse serviço para que o empreendimento deles não esteja sujeito a uma multa, a uma penalização, a um embargo, tá? E eu vou falar sobre isso, galera, com muitos detalhes na Semana SPL Ambiental. Eu vou falar para vocês na Semana SPL Ambiental o porquê que alguém estaria disposto a te pagar para você atuar no licenciamento ambiental dos empreendimentos deles e como você pode pegar esses primeiros trabalhos aí na sua cidade. Mas agora eu quero que você se concentre nessa parada de identificar e aproveitar as oportunidades. Eu falei para vocês aqui vários empreendimentos, eu não citei talvez nem 20, 30% de todos os empreendimentos que são licenciáveis. Eu
consigo ter o faturamento que eu tenho na minha empresa, consigo fazer meus trabalhos todos os dias, porque eu presto serviço para esses mesmos empreendimentos que tem aí na sua cidade e que são oportunidades de você atuar. Lava Jato, panificadora, posto de combustível, estação mineral, empreendimentos imobiliários, loteamentos, indústrias, serviços de saúde, oficinas, gráficas. São esses os meus clientes que me fazem faturar, tá? Então são oportunidades que estão aí na cidade de vocês. Ou você vai me dizer que não tem esses empreendimentos na sua cidade? Você vai me dizer que não tem esses empreendimentos nas cidades vizinhas à sua, tá? Agora você precisa só de uma coisa. Você agora aprendeu a identificar. Esses empreendimentos são oportunidades para você. Agora, como é que você aproveita essas oportunidades? Só precisa de uma coisa: conhecimento. O que eu falei na aula 1 do Esquenta. Conhecimento faz você ser capaz e a experiência potencializa essa sua capacidade e deixa ainda mais capaz. Mas tudo começa com conhecimento. E é isso que você está buscando aqui, que você está tendo aqui, e é isso que você vai ter com muita profundidade na Semana SPL Ambiental, que é um evento gratuito que vai acontecer na semana que vem, de 25 a 29 de janeiro. Então, lá, como é que eu consigo aproveitar as oportunidades? Tendo conhecimento. Lá, como é que eu identifico as oportunidades? Tendo um foco. E qual é o foco que eu recomendo que você tenha? O licenciamento ambiental. Aí você me pergunta o seguinte: Laio, mesmo na pandemia, cara, será que realmente tem toda essa demanda? E a verdade é que sim. Eu descobri nessa pandemia que a área de licenciamento ambiental, além de tudo que ela traz assim, de oportunidade, que eu falei um pouco para você, que eu vou falar com muito mais detalhes na Semana SPL, tá bom? Ela é uma área antipandemia. E por que é uma área antipandemia? Porque essas atividades, que são atividades licenciáveis, elas também, a maioria delas, são atividades essenciais. Serviço de saúde, serviço de alimentação, muitos restaurantes são licenciáveis, panificadoras, posto de combustível, um serviço essencial, não parou. Imobiliário, indústria, não parou. Então essas atividades continuaram. Inclusive a gente teve um aumento em alguns mercados nessa pandemia, e quando você tem um aumento desses mercados que precisam de licenciamento, também tem um aumento na demanda de licenciamento ambiental. Então, se você pesquisar no Google, a extração mineral foi um grande exemplo. Ela teve um aumento da quantidade de processos de extração mineral que foram gerados. Consequentemente, os órgãos ambientais também tiveram um aumento de pedidos de licença ambiental para o setor imobiliário, o setor de extração mineral, indústria, né, que são setores que estão muito ligados, e com isso veio o aumento das demandas ambientais. Então eu fechei vários novos contratos na pandemia. Eu realmente achava, quando estava no início, que eu iria ter um problema sério nessa pandemia. Eu estava preocupado, a gente reuniu a equipe aqui, mas a verdade é que não teve. A verdade é que a gente teve mais oportunidade de atuar em outros mercados até que a gente não atuava antes. Então, é uma área antipandemia. Então eu quero que você saia dessa aula, desse Esquenta 2, dessa segunda aula do Esquenta, entendendo isso aqui. Se você entender isso aqui, você já vai estar à frente de muitos colegas da faculdade que não estão acompanhando esse evento aqui. Você vai estar um passo à frente, e a cada Esquenta SPL você vai estar mais um passo à frente. E quando você estiver na Semana SPL, aí você vai explodir, cara. Você vai ter você vai mudar a sua visão sobre a sua vida profissional. Isso eu te garanto, tá bom? Então essa é a mensagem que eu quis trazer para vocês nesse Esquenta 2. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, tá? Faz seu comentário, me fala qual foi a maior sacada que você teve nessa aula 2, nesse Esquenta 2. Se você conhece alguém que esse conteúdo aqui iria ajudar, manda para essa pessoa, porque aí a gente consegue ampliar ainda mais esse acesso à informação. A internet é o maior veículo de democracia da informação. Então esse é o meu dever aqui. Eu quero que você mande isso para alguém que você acha que vai contribuir nesse conteúdo. Coloca o teu comentário e eu te vejo amanhã, nesse mesmo horário, às 19h19, na aula 3 do Esquenta SPL Ambiental. Valeu e até o próximo vídeo.